Um dos ministros mais ativos no combate à desinformação está na mira de políticos estadunidenses. O Alexandre de Moraes vem sendo acusado de censura e violação de direitos humanos por muita gente ligada ao presidente Donald Trump. O objetivo é incluir o Xandão na lista de sanções da Lei Magnitsky, usada contra os violadores de direitos humanos. Se for aceita, as sanções podem bloquear bens, vistos e até viagens para os Estados Unidos. Nunca um ministro da Suprema Corte de um país democrático foi alvo dessa medida. A campanha vem sendo articulada por políticos trumpistas e pelos bolsonaristas. Por lá, Eduardo Bolsonaro faz lobby com os deputados que defendem a punição, além de bilionários como Peter Thiel, que engrossam a lista de patrocinadores da campanha contra a regulação das redes aqui no Brasil. Empresas como Meta, Google e o X também pressionam contra o avanço das leis de regulação. Enquanto tudo isso está acontecendo, o governo Lula atua nos bastidores para evitar uma crise diplomática com os Estados Unidos. Terça-feira, 27 de maio de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o conteúdo da Alicia com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e você já sabe, esse é o podcast Videocast em Detalhes, aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática e uma notícia importante do momento. E hoje o meu convidado, eu vou conversar com um professor e pesquisador, Davi Nemer. Davi, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez, adoro conversar contigo. Obrigado, Gabi. É sempre um prazer e uma honra estar falando com você e com os telespectadores do ICL. Vamos nessa, então. A gente tem um caso bastante complexo para analisar aqui, a partir de um bastidor que foi publicado na coluna da Mônica Bergamo, de que o governo Lula está conversando para tentar evitar essas sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. E o mais interessante é que entra um novo componente nessa história, que são as Big Techs. E esse é o bastidor que a Mônica traz, né? Que esses grandes donos e bilionários que estão à frente dessas plataformas digitais, como o Elon Musk, que talvez seja o nome que a gente mais conheça da extrema-direita, eles são os que têm mais interesse, né? Os patrocinadores dessa investida contra o STF. Então, queria que você ajudasse um pouco a gente a entender essa história, né? Que a Mônica está trazendo. E, por outro lado, analisar um pouco se não seria um tiro no pé do governo dos Estados Unidos levar essa história adiante, né? Sim, Gabi. Bom, vamos falar um pouquinho de como funcionaria essa punição, né? Seria através da Lei Magnitsky, que tem lá nos Estados Unidos, foi sancionada em 2012 pelo presidente Obama, para punir aqueles que foram responsáveis pela morte, né, do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção na Rússia, e ele foi encontrado morto na prisão sob a custódia, né, do governo de Moscou. Aprovaram essa lei em que os Estados Unidos pode aplicar sanções a figuras públicas de outros países que violam direitos humanos. E era uma lei que não era muito popular, não era muito utilizada como instrumento político, e ela volta agora com o governo Trump, já que o governo Trump o tempo todo utiliza desse mecanismo para fazer ameaças e ter ali suas concessões, e faz parte ali da barganha dele, infelizmente. É uma péssima, vamos dizer assim, ferramenta diplomática, mas para Donald Trump, que não sabe conversar muito, ele tem utilizado muito dessa retórica, né? E, desde então, os bolsonaristas no Brasil têm articulado a ideia dessa lei como uma forma de punir, por exemplo, o Alexandre de Moraes, já que ele vem liderando o inquérito, né, das fake news, que hoje é um inquérito gigantesco que inclui as questões do golpe, as questões até mesmo da CPI, da Covid, enfim. Então, no Brasil, essa mensagem, esse entendimento dessa lei tem sido trazido pelos bolsonaristas, e o entendimento é que o Eduardo Bolsonaro, que está de licença do Congresso nos Estados Unidos, fazendo um lobby, né, a favor do seu pai e contra o Alexandre de Moraes,
como se ele tivesse esse poder de ter o acesso ao Salão Oval de Washington, D.C., né, acesso ao Donald Trump, e seria ele que estaria articulando. Só que a história não é bem essa, ele não tem esse acesso, ele é bem inserido aos assessores do Trump, mas ele tem esse acesso. Quem realmente tem esse acesso é o Elon Musk, que é um dos assessores principais do Trump, que vem liderando diversas frentes aí de demissões no governo americano, demissões no próprio em outras agências, né, do governo. E ele sim, como a gente bem sabe, tem uma longa briga com o Elon Musk, e ele está liderando essa frente para que se tenha um tipo de punição ao Alexandre de Moraes, já que o Alexandre de Moraes tem um entendimento muito vamos dizer assim, interessante sobre como que as Big Techs devem ser reguladas, né? Infelizmente, elas não são reguladas pelo Congresso, que deveria ser, mas o STF tem sido muito ativo nesse sentido, que no meu entendimento é como que funcionam os diferentes braços do poder de um governo, ou seja, pesos contra pesos. Quando um braço não atende à necessidade social, o outro tem que suprir isso. O STF tem sido esse braço do poder que tem atendido as questões da regulação das Big Techs. E o que esses donos, chefes das Big Techs menos querem é regulação. Regulação é uma palavra tabu para eles, né? Então, eles estão articulando dessa forma de sancionar, né, o Alexandre de Moraes como uma forma de brecar esse tipo de regulação ou punição, principalmente agora que o STF está para julgar uma reinterpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo específico que regula, né, que traz esse entendimento de responsabilização do conteúdo postado nas redes sociais. Então, há essa tensão, essa intimidação para que o Alexandre de Moraes baixe um pouco a bola e seja mais permissivo em relação a isso, para que não sofra sanções. Mas, como a gente está vendo nessa novela toda, o Alexandre de Moraes não parece baixar a bola, e pelo contrário, vai agir da forma como ele entende. E não só ele, né, Gabi? É o STF, isso que é importante frisar. Isso é fundamental que você traz, Davi, porque a gente está falando, é claro, que a fala do Marco Rubio, né, do secretário dos Estados Unidos, né, de Estado dos Estados Unidos, ele fala especificamente numa grande possibilidade de sancionar o Alexandre de Moraes. Mas quando ele faz isso, e é por isso que o governo brasileiro está agindo, ele está fazendo contra a instituição, contra o Supremo Tribunal Federal, contra os demais ministros também. É claro que, a depender do alcance dessa medida, e isso também que eu queria, você já também tangenciou isso, mas eu queria te ouvir um pouco melhor, o que poderia acontecer, né, a partir dessas sanções, porque seria a pessoa que sofreria essa retaliação seria o próprio ministro Alexandre de Moraes, mas o STF, como instituição, o próprio Estado brasileiro, enfim, é uma camada de problema muito maior, né? Sim, você falou muito bem, Gabi. O Alexandre de Moraes é um juiz da Suprema Corte que ele representa um dos braços do poder do nosso país, do nosso Estado. Então, uma sanção a ele é uma sanção diretamente, uma interferência diretamente a um poder brasileiro. Isso é uma violação tremenda e isso tem potenciais muito grandes de virar uma crise diplomática, né? E o que essa lei pode fazer com ele? Bom, essa lei, quando foi sancionada lá em 2012, que tinha em vista um pessoal, né, da Rússia, de Moscou, porque eles têm muito investimento, têm muita terra, têm muita propriedade nos Estados Unidos. Então, essa lei faz com que eles não tenham mais acesso a contas, a propriedades lá no país. Né, o Alexandre de Moraes, a assessoria já falou que não tem contas ou propriedades ou investimentos no país, o que diminuiria um pouco esses danos. Mas o que poderia acontecer? Por exemplo, ele poderia ter muita dificuldade de usar cartão de crédito, já que as bandeiras principais do mundo, que é a Visa e a Mastercard, têm a sede nos Estados Unidos e as transações passam pelas centrais desses cartões de crédito, né? E também pode ter dificuldade, por exemplo, em acessar contas do Google. Então, pode ter dificuldade de acessar o seu Gmail, né, contas pessoais, assim como a conta da Apple, né? Se ele tiver um iPhone e que hoje está tudo interligado na conta da Apple,
ele pode perder o acesso a essas contas, o que compromete muito vamos dizer assim, a existência de alguém no mundo online, né? Porque hoje tudo depende dessas centrais que ficam nos Estados Unidos, o que liga um alerta em um sentido em que a nossa infraestrutura digital ela é muito dependente da infraestrutura americana, o que dá a eles esse poder de barganha de tipo ameaçar alguém, né, com essa lei, porque poderia ter, se não tiver investimentos ou terra ou propriedade, pode perder acesso a questões digitais que hoje em dia é tão importante quanto acesso a questões territoriais, né? Com certeza. E tem um outro ponto aí que você chamou atenção na primeira parte da sua fala, que é o momento em que isso está acontecendo. Eu acho isso muito importante, apesar de por trás, né, a Corte, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou que tem uma posição, na maioria dos ministros ali, são a favor da regulamentação das redes digitais, das plataformas digitais. Então, esse é um ponto fundamental e que acho que sobe um degrau na história. Mas não dá para ignorar. Aliás, esse é um posicionamento do próprio presidente Lula, já falou sobre isso diversas vezes, né? Mas não dá para ignorar também que a gente está falando sobre um posicionamento dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, no momento em que a gente tem esse julgamento da trama golpista aqui no nosso Supremo Tribunal Federal. E aí, eu queria trazer uma pergunta somada a isso, que é o seguinte: a gente tem o Eduardo Bolsonaro lá fora para tentar catapultar essa história toda e pressionar o governo brasileiro de alguma forma. Ele não foi, ele não é o causador, né? Mas ele é o principal agente agora lá fora e está lucrando, ainda que não tenha sido um feito dele, mas ele está lucrando em cima disso, né? Como ele está lá fora, o próprio Paulo Figueiredo também, que o Alexandre de Moraes até chamou de pseudo-jornalista, né? Eles são dois que foram imediatamente para as redes sociais, mas ainda assim a extrema-direita está usando isso de alguma maneira para se colocar, né? Os dois se colocam ali como os grandes salvadores da pátria para a audiência deles, que são os bolsonaristas, né? Eles querem falar que eles estão lá fazendo e acontecendo. Inclusive, a briga de ego entre dois é muito grande, que volta e meia eles trocam farpas o tempo todo, já que um pisa na estratégia do outro para chamar para si vamos dizer assim, esse privilégio de ter o acesso direto ao Trump para questões que o Alexandre de Moraes está lidando. E isso não é de agora, né, Gabi? Desde então, do governo Bolsonaro, o Bolsonaro ficava o tempo todo falando que era muito próximo do Trump, que tinha acesso direito ao Trump. A gente sabia que era uma relação unilateral, não tinha qualquer tipo de respaldo lá do Trump, né? Ao ponto do Bolsonaro passar aquele vexame de falar para o Trump que amava ele, e o Trump respondeu que foi muito bom vê-lo, né? Ou seja, não é um amor que tem esse valor mútuo. Mas, novamente, o entendimento da extrema-direita ali, desses personagens da extrema-direita com a sua audiência, deixá-los o tempo todo animados, e porque assim eles fazem com que o conteúdo que eles compartilham seja retuitado, comentado, ou seja, passa por viralizar, ou seja, o tempo todo é sempre manter eles em alerta, compartilhando o comentário deles, as aparições deles, o que é muito parecido com todas as estratégias do passado, né? Tinha aquela questão das 72 horas, lembra? Espera 72 horas que a verdade sobre as eleições vai surgir. Então, é sempre deixar esse momento de tensão, esse de alerta, promovendo um conteúdo que gere essa ansiedade, ou seja, comoção negativa, porque é justamente o que vai fazer viralizar, o que vai fazer né, a mensagem ir para os quatro cantos ali do mundo bolsonarista. Porque, de uma certa forma ou outra, eles conseguem capitalizar dentro dessa audiência, seja para depois vender produto, como a gente sabe, o Eduardo Bolsonaro, se não me engano, ele faz uma pub de produtos bolsonaros ali, é uma loucura isso. Enfim, então não é novidade que eles façam isso, né? Querem criar o crédito. Mas a grande verdade é que esse ouvido do Trump, nenhum dos dois tem.
Isso é fundamental, mas eles querem passar essa imagem, né? Justamente. Até teve um momento ali que o máximo que se conseguiu, vamos dizer assim, foram deputados parlamentares, né, estadunidenses que mandaram uma carta, dois, inclusive. Parlamentares que mandaram uma carta para o governo dos Estados Unidos pedindo que se aplicasse sanções, porque toda essa narrativa, daí a gente tem, né, para usar uma palavra que a extrema-direita gosta de usar bastante, toda essa narrativa de que não existe democracia no Brasil, enfim, democracia relativa e por aí vai, né? A gente escuta muito esses casos. E eu te pergunto também a capacidade, né? Até onde vai a capacidade e até onde as Big Techs de fato conseguem interferir, influenciar nesses casos, né? Contra o Estado brasileiro. Porque não seria limitada e até como é que o governo brasileiro pode responder nesses casos. Aliás, acho que está respondendo, né? Está articulando para que não se torne algo maior. Mas imaginando que a gente chegue a algo mais grave. O governo faz o correto, como você falou no início, né? Não chegou ainda nada oficial que se tenha uma ameaça, né? Uma fala em tom de ameaça do Marco Rubio, que é mais ou menos assim, é o modus operandi do governo, esse tom de ameaça. Foi a mesma coisa em relação às tarifas, né? Em tom de ameaça, para ver se tinha algum tipo de resposta para ganhar uma certa barganha. E o governo faz certo, o governo aciona os canais devidos, que são os canais diplomáticos, para saber o que está acontecendo. E, de fato, colocar ali um contexto oficial do que se passa, né, no Brasil atualmente, quais são os interesses aí dessas pessoas em promover esse pedido das sanções ao Alexandre de Moraes. O Lula deixa muito claro que o Alexandre de Moraes, como um ministro da Suprema Corte, ele faz parte do entendimento de Estado e que isso poderia gerar uma crise diplomática. O que pode acontecer, né? Como que seria essa guerra de braços? Com certeza, os donos das Big Techs são muito mais poderosos que Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, nesse contexto, não é ninguém. E poder fazer com que o Trump, através de seus assessores, seus ministros, consigam fazer um lobby para que qualquer ofensiva, vamos dizer assim, que venha a regular as Big Techs, seja colocado para depois, ou seja arquivado, sabe? Tente fazer um lobby aí, só que o lobby dele é através dessas ameaças, né? E a ver como que isso vai se dar, porque o Brasil, para as Big Techs, é um dos maiores mercados para eles. Então, se o Brasil também resolve falar as portas, é um grande prejuízo para eles. Não vai chegar assim, porque eu acredito na negociação. O Lula sempre se mostra um excelente negociador, né, quando o Brasil está em momentos de crise como essa. Aliás, não dá para falar se é crise, né, Gabi? Porque não tem nada de oficial. Como você falou, é uma crise de narrativa até então. Mas ele faz certo. E, enfim, o Brasil já mostrou, através do STF, que não vai baixar a guarda, chegar a bloquear o Twitter, né, o X na época, e o Elon Musk dobrou a aposta e perdeu. Todo mundo que entrou nessa batalha perdeu. Agora eles se sentem um pouco mais empoderados porque quem está à frente do governo americano é o Trump, que solidariza muito com esse tipo de ideia. E ele tem esses impulsos de ter essas sanções, né? A gente viu no episódio das tarifas. Então há uma grande esperança que ele possa fazer. Agora, tem a diferença entre narrativa e tem a diferença, né, entre a narrativa e o que a gente chama de realpolitik. A realpolitik, que é aquela política do dia a dia, não se faz assim. Eu tenho certeza que essa crise diplomática o Trump não vai querer e as Big Techs também não vão querer, já que tem um grande potencial de perda aí de mercado para eles. Até essa reportagem da Mônica Bergamo, Davi, ela tem um tópico ali que fala mais ou menos isso que você está falando, assim, que o governo brasileiro ele está passando essa comunicação para os Estados Unidos, que essa é uma sanção que seria considerada uma afronta muito grande, porque é uma aplicação extraterritorial, né, de medidas contra o Brasil, caso se concretizasse de fato contra o Alexandre de Moraes, e também que não faria sentido nenhum aplicar sanção sem antes conversar com o Brasil, sem antes ouvir o corpo diplomático, enfim, sem ter todas as informações sobre tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente já falou, julgamento sobre a trama golpista, agora também, até tem um novo capítulo que eu quero te ouvir a respeito disso, que é contra
o próprio Eduardo Bolsonaro nessa história, né? Porque o PGR, o Paulo Gonet, ele pediu agora para o Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente está conversando aqui, pode ser que essa história até se atualize, né? Mas fato é que a PGR pediu a abertura de um inquérito contra ele justamente porque para investigar a atuação dele nos Estados Unidos. Então, o quanto ele está envolvido, né, com essas histórias, enfim, indícios de crimes de obstrução nas investigações, no curso do processo, atentando contra a soberania do Brasil. Então, ele está na mira da PGR nesse momento. E tem que estar, Gabi, porque conspirar contra o Estado brasileiro é crime, já é previsto né, no Código Penal brasileiro, e é isso que parece que ele está fazendo, porque eles têm essa ideia de ter essa frente contra o Alexandre de Moraes, eles acham que estão fazendo contra um indivíduo. Mas o Alexandre de Moraes, tudo que fez, né, dentro da sua faculdade de ministro do Supremo. Então, pode-se entender como um crime né, de conspiração contra o Estado brasileiro. Isso aí a ver como que o Supremo vai agir. E, ironicamente, caiu para o Alexandre de Pro Moraes. Alexandre de Moraes, exato, é o relator, né, da abertura de inquérito. É aquela brincadeira, né? Ele faz tudo, pelo visto. Exatamente. Agora, entrando um pouco na sua área de pesquisa também, você tem muita expertise para falar sobre isso, eu queria te ouvir, acho que tem tudo a ver com a nossa dependência também, falando aqui como Estado brasileiro, né, não só como indivíduo, mas como Estado brasileiro, dessas grandes empresas, dessas big techs, né, a gente tem... Por exemplo, você citou o caso do X, quando o ministro Alexandre de Moraes teve que fazer o bloqueio do X e o quanto isso nos afetou, enfim. E o brasileiro, né, um grande usuário das redes digitais. Então, né, o quanto isso também, a gente está dependente de empresas que estão todas praticamente sediadas ali no Vale do Silício. E isso é especialmente perigoso, Gabi, porque cria essa dependência, né? Então, por exemplo, trazendo o caso do Alexandre de Moraes aqui, caso seja sancionado pela lei, perder o acesso ao Gmail, por exemplo, eu uso muito o Gmail, praticamente a vida digital das pessoas estão lá, com documentos importantes, com conversas importantes, mas e aí? Se perde por uma autoridade, né, uma ação autocrática de um governo exterior. E aí a gente não tem o que fazer, porque a gente não tem como suprir esse tipo de infraestrutura de serviço, né? O Elon Musk, por exemplo, ele está trazendo uma infraestrutura da sua Starlink ali pela região da Amazônia, onde 90% dos municípios de fronteira dependem da internet da Starlink do Elon Musk, já que não há outra forma, né? Ou seja, o Estado não produziu, não fornece qualquer tipo de infraestrutura para trazer internet para essas cidades. E é claro, quando a gente fala de cidade, né, a gente não está falando só de rede social, só dessa lente de entretenimento, mas também de questões que são funcionais para uma cidade funcionar, né? E sem isso, eles acabam se pegando a infraestruturas estrangeiras, e a gente sabe que não dá para confiar no Elon Musk. O Elon Musk, se ele quiser, por exemplo, simplesmente acabar com o acesso a essas cidades, nessas cidades fronteiriças, acaba, não tem mais acesso à internet, não tem acesso mais para fazer requerimento de suprimentos, por exemplo, de saúde, né, enviar um relatório da prefeitura, acaba o funcionamento. E aí o governo, vendo tudo isso acontecer, não dá uma alternativa para que a gente não fique subjugado a sanções e a ações que fogem ao poder do Estado brasileiro. Por isso que isso é mais um alerta para se entender a importância de se ter tanto serviços como infraestrutura do nosso país, ou então que seja, né, sediado no país, para que a gente tenha maior esse controle. Porque, novamente, a infraestrutura digital, ela não porque eu repito isso, porque tem-se essa percepção de rede social, é uma coisa de entretenimento. Não, a infraestrutura hoje mundial a comunicação mundial se passa pela internet. E sem ter o domínio disso, a gente acaba ficando suscetível a
ordens e há ações que vêm de fora do nosso controle. E essa da lei Magnitsky é um grande exemplo como que a gente está à mercê de governos que não tem nada a ver com nossa Constituição, não tem nada a ver com nossas leis. E tendo ali posicionamentos bastante autoritários, né? Enfim, a gente teve, depois do Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, o Zuckerberg, por exemplo, vindo a público, mudando internamente políticas de dentro da empresa. O próprio Elon Musk é uma espécie ali de funcionário especial do Dodge também, e que tem uma influência muito grande no governo Donald Trump. Claro, né? No fim do dia é o Trump que toma as decisões, mas ele está ali dentro do governo também e influenciando de diversas formas, e vários CEOs estavam numa posição de destaque durante a posse do Trump. A gente está falando do Bezos, a gente está falando do CEO do TikTok, do Google, enfim, todos eles estavam lá, da Meta também. Então, isso é muito preocupante, né? Porque a gente está falando de um alinhamento, alguns deles, inclusive, muito abertamente, com um líder de extrema-direita, que é o Donald Trump. Exatamente, Gabi. E essas empresas, essas big techs, por mais que elas faziam muito marketing sobre ações afirmativas, de diversidade, ou até mesmo de moderação de conteúdo, apesar de ser, né, coisas totalmente diferentes aqui, mas são ações que a empresa, esses CEOs, odiavam fazer, porque é custoso, é caro, truncava um pouco com o modelo de negócio deles, então era uma coisa que na narrativa, né, se a gente trouxer essa palavra de volta, ficava bonito para eles falarem que eles estavam trabalhando nisso. A grande verdade é que isso traz custo, traz trabalho, enfim. Então, deixar de lado essas políticas é muito mais do que porque o Trump, né, assumiu. Sempre foi uma vontade do Vale do Silício nunca ter entrado nisso, porque é mais barato para eles, otimiza o lucro deles, já que não tem que se preocupar mais com moderação, se escondem através de um discurso que, na verdade, estão promovendo a liberdade de expressão, ou seja, uso, né, da liberdade de expressão para promover, para deixar que conteúdos odiosos, que viralizam mais, sejam circulados, porque ele consegue monetizar, né, consegue mais acesso, consegue mais engajamento, que é o que eles vendem como dados para convencer anunciantes, né, de anunciarem na plataforma deles, para falar que os usuários estão nas plataformas por mais tempo, né, ou seja, aquela questão da economia da atenção. Então, ou seja, eles não estão muito interessados, você, na verdade, nunca estiveram interessados nessas questões que hoje eles chamam de woke, né? Nunca tiveram. Então, falar que eles abandonaram, na verdade, há uma reestruturação da narrativa deles para falarem que estão deixando porque são a favor da liberdade de expressão. Só que a gente sabia muito bem que isso acontece. E antes, eles faziam mal porque não queriam comprometer o modelo de negócio deles, já que moderação de conteúdo, promoção de conteúdo saudável, né, que promova a inclusão, diversidade, até mesmo diversidade de ideias, não é uma coisa que gera muito lucro para eles. Então, é o que a gente fala em inglês, né, de win-win, ou seja, as ações e as consequências dessas ações vão trazer benefícios para eles, para os usuários. É um ganha-ganha. Aqui a gente usa também, né, Davi? É isso aí. Obrigada demais, querido. Bom demais receber você por aqui. É um prazer enorme te ouvir. Um beijo e até uma próxima. Um beijo, Gabi. Um prazer imenso falar com você. Até mais. Aliás, falando em poder, eu quero te convidar aqui para assistir o nosso documentário Império Malafaia. Para você que já ouviu o podcast No Alvo, do Igor Mello com a Juliana Dalpiva, você vai poder acompanhar com exclusividade esse produto exclusivo, inédito aqui do ICL, que a gente vai apresentar para vocês, vai transmitir e depois tem até conversa com o Igor e com a Juliana. O Eduardo Moreira vai mediar tudo ali nos nossos estúdios. Então você acompanha com a gente na quinta-feira, dia 29 de maio, 8 horas da noite, ao vivo, a estreia do nosso documentário. Depois tem um bate-papo super interessante para entender os meandros políticos da fé, do dinheiro, tudo isso se mistura. E esse é um dos impérios mais influentes, mais poderosos do nosso país. Então é importantíssimo a gente entender essa história. Se inscreve, garante seu ingresso em detalhesicl.com.br, que é de graça, você vai perder 2 segundinhos escrevendo aí, digitando no link.
e pode garantir a sua presença junto com a gente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. E você pode ouvir em detalhes todos os dias nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis. Olá, olá, olê, olê, olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.